Olá pessoal do segundo ano, aqui é o professor Tiago Souza, dando o seu olá oficial, para darmos continuidade nas nossas aulas de matemática, certo? Bom, matrizes é um assunto bem interessante, queria que a gente pudesse, ter tempo para conversar a respeito disso e ver as utilidades. Uma delas é a criptografia. De repente, não sei se você reparou no seu WhatsApp, a ideia de criptografia. E então, matrizes, ela trabalha um pouco com isso. Então, tem um código em formato de linhas e colunas, que aí é bem difícil de ser descoberto, hackeado, sei lá. Então, a criptografia é uma aplicação de matrizes bem interessante. Aqui a gente vai ver uma ferramenta dentro de matrizes para nos auxiliar no próximo sistema lineares, que é o determinante. Mas eu queria aqui enfatizar sobre o resumo teórico. Vocês não estão me entregando o resumo. Essa aula aqui precisa estar resumida antes dos exercícios. Eu não quero que vocês só façam as listas, isso é importante, mas eu quero saber o que você captou. Se você estivesse no colégio, você estaria copiando todo o assunto. Mas, bom, tem alguns que estão com essa disposição de copiar tudo. Mas eu só preciso que vocês façam um resumo, tá? Então, pegue as coisas mais valiosas, relevantes nessa aula e coloque antes dos exercícios do Google Classroom. Bora lá. O que seria, o determinante? Que ferramenta é essa que é tão importante? Temos dois tipos de determinantes. Um deles é o que nós chamamos de determinante de ordem 2, tá? Por que determinante de ordem 2? Porque ele vai sair de uma matriz de ordem 2. Está vendo ali? Ela tem duas linhas e duas colunas. É uma matriz 2 por 2. Segunda ordem. Quando ela é quadrada, a gente pode falar assim já, de segunda ordem. Muito bem. Determinante, a gente pede assim, se eu tenho uma matriz M, o que seria o determinante da matriz M? Bom, nós representamos por duas barras, assim, ó. Certo? Muito bem. Tá. E aí, Thiago, só isso? Mudar um parênteses por duas barras? Não. Aí tem um recurso que nós utilizamos, que no caso, nós multiplicamos os elementos da diagonal principal, certo? E subtraímos pelos elementos da diagonal secundária, pela multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, seria necessariamente assim aqui, ó. O determinante da matriz M vai ser A vezes D menos C vezes B. Só isso. Então, tá percebendo? Então, se você colocar isso aqui, olha, o determinante de ordem 2, e você colocar esse retângulo aqui, escrito isso, acabou. Você já tem o seu resumo teórico disso aqui. Tá percebendo? É algo simples mesmo, só que é para te ajudar a fixar a ideia. Bora ver um exercício aqui? Olha esse exemplo. Esses exemplos, né? Calcule os seguintes determinantes. Olha o primeiro. Letra A. Bom, deixa eu calcular esse aí, porque meu costume é calcular os mais difíceis, né? Então, o primeiro vai ser 1, 2, 3 e 4. Então, ali o determinante, apesar de não ter escrito nenhuma matriz, né? O nome dela, A, B, C, né? Então, ficou 1 vezes 4, né? Ó, vou multiplicar 1 vezes 4. Escrever tudo na manha. Nas primeiras vai ser assim. Menos a multiplicação da volta. A volta é 2 vezes 3. Então, 1 vezes 4, 4. 2 vezes 3 dá 6. Então, o determinante na letra A deu menos 2. Tranquilo, né, rapaz?
tem problema nenhum. A letra B é sua. Eu preciso que você calcule esse determinante e coloque a resposta lá no Google Classroom. Vai ter normalmente aquela última questão falando, olha, aqui é a questão da videoaula. Coloque só a resposta. E esse cálculo parecido com o que eu fiz aqui, você deixa lá no portfólio. Esse cálculo, esse desenvolvimento, essa escrita aqui, eu preciso. Tá bem? Essa seria a ideia. Bom, deixa eu fazer a letra H, né? Que é desse jeito. Eu pego as mais fáceis e deixo as mais difíceis para vocês. Essas de bebê aqui, deixa que eu faço. Então, eu vou multiplicar a diagonal principal. Vai ser seno de 8 vezes seno de 8, que no caso vai dar seno quadrado de 8 graus. E pego a diagonal secundária. Então, olha lá, é menos, tá? Então, menos cosseno de 8 vezes cosseno de 8, esse menos é do cálculo do determinante, e aqui menos cosseno ao quadrado de 8 graus. Então, ficou seno quadrado de 8 graus, menos com menos dá mais cosseno quadrado de 8 graus. Bom, eu poderia ir lá na tabela trigonométrica, né, que a gente já teve um contato aqui, só que tem uma propriedade que diz que quando eu pego o seno de um ângulo mais o cosseno dele ao quadrado, isso dá 1. Então tá aqui o resultado. Tá bom, aqui a trigonometria não vai ser o problema, aqui a gente só está analisando esse cálculo do determinante. Beleza? Olha a letra B lá, eu preciso dela. Para finalizarmos, já, Thiago? Já. Por que enrolar mais? Nós vamos calcular o determinante de ordem 3. Bom, então, o que a gente posiciona aqui? Ó? Primeiramente, vamos escrever assim, o determinante da matriz M. Se você encontrar elementos entre essas barras, isso já significa determinante. E agora, como é que eu calculo esse determinante? Bom, nesse caso aqui, nós temos o que nós chamamos de regra de Sarros. Vamos usar a regra de Sarros. O que viria a ser? Eu reproduzo, deixa eu colocar ela para cá para ter mais espaço, né? Tá? Então essa seria o meu determinante. Eu repito as duas primeiras colunas, tá? Para executar. Então eu faço o que na regra de Sarros? Eu faço a multiplicação da matriz da diagonal principal, a multiplicação de todos, e sigo com as paralelas, vamos dizer assim, né, da diagonal principal. Então eu vou multiplicar A vezes E vezes I, B vezes F vezes G, mais C vezes D vezes H. E multiplico, e subtraio pela diagonal secundária. Parecido com aquele lá, né? Então, vou aqui C vezes E vezes G, só que com sinal trocado, igual lá em cima. A vezes F vezes H, com sinal trocado. B vezes D vezes I, com sinal trocado. Vou escrever aqui. Então, meu determinante da matriz M, olha lá, A vezes E vezes I, mais B vezes F vezes G, mais C vezes D vezes H, menos a volta. C vezes E vezes G, A vezes F vezes H, mais B vezes D vezes I, tá? Eu preocupei em colocar entre parênteses, tá? Para não ficar repetindo esse sinal de menos. Mas, essa seria a regra de Sarros
para esse determinante de terceira ordem. Parece ser complicado, mas é só repetição de uma regra. Sendo que, cuidado, matriz é atenção. Se você não tiver atenção, errar um sinal, acabou. Então, cuidado, ele não tem nada de complicado, é atenção. Deixa eu resolver aqui uma para nós.